Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem, mas eu tenho certeza que a tua fé vai ser elevada a um outro nível depois desse episódio. Eu te convido para você coar sua xícara de café, porque você já sabe que o café e a fé jamais podem esfriar. Então, eu vou cuidar de te aquecer a tua fé nesse dia. E você cuide de coar um cafezinho e tirar um tempo para você ouvir um relato de uma mulher incrível, maravilhosa. Vem aqui comigo que eu vou te apresentar uma amiga que Deus me apresentou. Então eu vou só dar um spoilerzinho aqui da Isa, uma querida Isa Ferreira. Olha só, ela é consultora de negócios, ela é palestrante e ela é psicanalista organizacional. Além de linda, delicada e com um testemunho incrível para aquecer a tua fé. Então eu te convido a conhecer minha amiga também. Isa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra te receber aqui. A honra é toda minha. A honra é dada a Deus, mas foi uma honra te conhecer através de uma outra amiga nossa. Exatamente. E estarmos juntas em tão pouco tempo e ouvir a tua história um pouquinho ali nos bastidores, numa call que fizemos. Foi tão incrível para mim. Então, eu agradeço a Deus e eu quero que esse espaço é seu. Seja honrada e seja muito bem-vinda no Café com Fé. Muito obrigada. Que recepção. Que carinho. Obrigada, viu, Cris? Sou muito grata. Eu falo que Deus, ele nos apresenta pessoas. Sim. Ele direciona os nossos caminhos, né? E um pouquinho do que eu vou contar aqui hoje, as pessoas às vezes me perguntam assim, Isa, você passaria de novo? Sim. Porque me fez ser a mulher que eu sou hoje. Sim. E me conectou com pessoas assim como você. Amém. Então, nada na nossa vida é por um acaso. Tudo tem um porquê e um pra quê. Amém. Então, depois dessa apresentação da Isa, a Isa, ela escreve esse livro, né? Que ela me presente. Vou tirar aqui, tá, Pedro? Vou tirar aqui. O Peso do Invisível. Ela já chegou me presenteando com esse livro, só que a história dela não começa só aqui. Eu quero saber onde começa a história da Isa. Porém, eu quero O Peso do Invisível, que é a história de vida dela. Além de tudo, ela é escritora, que eu esqueci de falar, né? Esse livro me chamou a atenção, assim, logo de cara. Porque ela diz assim, como libertar-se das cargas emocionais. Então, eu já quero de cara, assim, Isa, te perguntando como. Porque o público que está em casa, todos nós temos cargas emocionais, né? Quando a gente se transforma num adulto, a gente vem trazendo cargas da nossa infância, da nossa adolescência, da gestação da nossa mãe. Exatamente. E aí você se propõe a escrever um livro que você se propõe a responder essa pergunta. Então eu quero que você dê o start respondendo Como? isso. Deixando ir que não é seu. Porque muitas vezes nós carregamos uma mochila cheia de bagagem que não é minha. É do outro. É o não de uma outra pessoa. É você não é capaz, você não é feia, você é feia, você não vai conseguir. Mas tudo isso diz sobre o outro, não sobre você. O que Deus diz sobre você? Que você é filha amada, escolhida, que você é perfeita. E por que o que o outro diz pra você eleva-se muito mais do que o que Deus diz sobre você. Então, deixando ir o que não é seu, é assim que você se liberta do que não é seu. Uau. Só deixa ir, fluir. E isso começou quando, Isa? Quando que te deu esse start? A sua história começa quando? Aos 9 anos de idade, eu estudava música no Centro Cultural de Caieiras, eu sou de Caieiras, e eu fui numa apresentação de teclado, e subindo naquele palco, aliás, eu iria subir naquele palco. Meu irmão se apresentou antes e eu fiquei aguardando a minha vez. E quando faltava assim, uns 15 minutinhos, estava atrasada a apresentação, meu pai disse assim, filha, nós vamos embora. Como assim, pai, nós vamos embora? Eu vou me apresentar. Não, tá demorando muito, isso não é pra você, vamos embora, eu tenho um compromisso na igreja e era domingo, vamos embora. E eu olhei pra minha mãe assustada. Filha, a gente precisa ir. E eu falava, mas pai, isso não é pra você, vamos embora. E nós fomos embora. Mas eu tinha me preparado por meses. E eu não me apresentei. Pra tocar?
pra tocar teclado. Teclado? E aquele dia eu falei, meu pai não gosta de mim, porque meu irmão se apresentou e eu não. Só que eu só tinha 9 anos. E dali pra frente, algumas outras coisas começaram a acontecer. Então, ele tinha um supermercado e eu sempre fui muito proativa, eu sempre ajudei minha mãe, sempre gostei de ajudar meu pai. Então, eu ia naquele mercadinho pra ajudar ele a fazer as coisas. Então, muitas vezes ele chegava e ele colocava, né, pedia pra colocar as frutas, as coisas no lugar, e eu colocava e ele falava assim, tá errado, não é dessa forma. Aí eu ia lá e mudava de lugar. Aí quando era na semana seguinte, eu me atentava àquilo que ele falou que não era naquele lugar pra não cometer aquele erro de novo. Mas quando ele chegava, ele reclamava de novo. Não é aqui. E assim, muitas vezes chegava a ser num tom meio humilhante. E eu só chorava, eu não era muito de me expressar, eu não era muito de falar. E eu comecei a guardar, meu pai não gosta de mim. E eu fui me afastando, eu fui me guardando. Me protegendo. Então, tudo que as pessoas diziam pra mim, você não é capaz, ao invés de me fechar e não fazer, eu queria mostrar pro outro que eu era capaz. Então, ali eu intensificava e eu fazia. Só que eu parei de provar pra mim e comecei a provar pro outro. Então, tudo que eu fazia, nada era pra mim. Sempre foi pra uma aprovação do outro. Em 2021, eu conheci o meu marido, Wagner. Um beijo, meu amor, que eu falo que ele é um presente do Senhor na minha vida. E quando nós nos conhecemos numa balada, eu tava afastada dos caminhos do Senhor e a gente se conheceu nessa balada. E ele falava assim, ele era tão quietinho e ele falava, eu não sei dançar, não gosto de beber. E aí nós começamos a conversar no finalzinho da balada, ele virou pra mim e falou assim, você não vai me dar seu telefone? E aí eu fiquei pensando, eu dou meu telefone, eu não dou meu telefone? Porque eu tinha muito medo. Por mais que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu ia pras baladas, mas eu era muito temente. Eu tinha medo de fazer algo, eu tinha medo de envergonhar minha mãe, eu tinha medo de envergonhar meu pai, eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Porque, aliás, né, eu vivia a minha vida pra provar pro outro que eu era boa. E buscando aprovação. Então eu não podia falhar. Sim. Eu não podia errar. É muito difícil você viver não podendo falhar. Mas quem disse que você não pode falhar? Os nossos erros também nos ensinam a ser uma pessoa melhor. E a gente acha que não. Que a gente só vai ter que acertar. E aí, nesse dia, eu dei meu telefone pra ele e eu enrolei ele mais ou menos uns 30 dias. Conversando pelo e-mail. Nós conversávamos por e-mail, por mensagem do celular, porque naquela época era MSN ainda. E quando voltando da faculdade, ele foi me buscar na estação. Quando ele me pegou na estação, que ele me deixou em casa, meu pai tava chegando. E aí meu pai falou assim, você quer entrar? Meu pai nunca convidou ninguém pra entrar, meu pai era super ciumento. E aí eu falei, como assim você vai entrar? Ele, não, eu vou embora. E aí ele ficou, eu vou embora, eu não vou. E meu pai falou, vem aqui na sexta-feira, ela vai fazer panqueca. E eu falei, como assim, pai? E eu, daquele jeito, e agora? E ele foi. E naquele dia, antes de eu conhecer meu marido, minha mãe tinha sonhado com ele. E ela falou, você vai casar? Eu falei, tá maluca? Eu não vou casar. E quando minha mãe viu ele, ela falou, é ele. Eu falei, mãe, não é. Eu já tive muitas mágoas, sofrimentos, eu não quero um relacionamento agora. E minha mãe falou, é ele. E em 8 meses, eu me casei. Uau! Em 8 meses eu me casei. Foi algo assim, parecia que a gente se conhecia há anos. Foi tão intenso. Depois de mais ou menos uns 5 meses que nós estávamos casados, um dia eu indo pra igreja, eu esqueci a Bíblia em casa. E o Espírito Santo falou, volta para buscar a Bíblia. E eu falei, mas passa lá na tela, volta para buscar a Bíblia. E eu voltei. E eu falei, amor, pega a minha Bíblia que tá em cima da cômoda. E ele subiu as escadas exatamente assim. Nunca mais me convide para ir na igreja, porque eu não vou. Você está me convidando hoje, mas eu não vou mais. E eu pensei, mas eu nem te convidei. Mas fiquei calada. E ele me entregou a Bíblia e nós fomos para a igreja juntos.
Aquele dia o Senhor falou muito com ele. E ele passou a ir nos outros cultos. Passado-se mais ou menos umas 3 semanas, eu já vinha sentindo algumas dores de cabeça, mas achava que era hormonal, enfim, não dei muita atenção. E eu andando na rua, um moço me parou e disse assim, moça, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele, você vai passar um processo muito grande. Eu assustei. Como assim, vou passar um processo? Você vai passar um processo muito grande, as pessoas vão falar que você não vai aguentar, as pessoas vão falar que você não vai sobreviver, as pessoas vão olhar pra você e vão falar assim, que você vai morrer. E eu assustado, olhando pra ele, como assim? Mas o Senhor tem um pedido pra te fazer. Eu falei, Deus, calma aí. Como que você tá dizendo que eu vou passar tudo isso? Você ainda tem um pedido pra me fazer? Eu acho que eu queria fazer um pedido agora. Tem como afastar de mim esse cálice agora? E o pedido do Senhor foi, você não pode reclamar. Essa pessoa aleatória na rua te falou isso? E eu olhando, e na hora eu falei assim, Deus, o Wagner começou a ir pra igreja comigo agora. Ele é uma das pessoas mais descrentes, sem fé que eu conheço. Como vai ser isso? E eu só pensei. Olha como o amor do Senhor é. Eu só pensei. E esse rapaz virou pra mim e falou assim, você tá pensando em alguém da tua casa. E o Senhor te diz, com ele, quem vai conversar é o Senhor. Uau. Não precisa se preocupar. A partir de hoje, você não vai comentar sobre o que nós estamos conversando com ninguém. E de verdade, eu esqueci dessa conversa. Passados uns dias, eu, voltando do escritório, estava dirigindo, e as minhas mãos começaram a formigar, e as minhas pernas também. Eu comecei a ficar preocupada, sentia muita dor de cabeça. Procurei um neuro. Comecei a fazer vários exames. E esqueci da conversa que eu tive com esse rapaz na rua. E aí, comecei a fazer os exames. Quando eu peguei o resultado, que eu levei pro neurocirurgião, ele falou assim, olha, você é muito jovem, só tinha 23 anos, 22 para 23 anos, e você nasceu com uma malformação que chama síndrome de Arnold-Chiari, e teve um agravamento de uma seringomelia, que é um tumorzinho medular, mas você nasceu assim. E pelos seus exames, que é o tipo 0, 1 e 2, você teria que ter nascido... Sabe aquelas crianças que nascem com a cabeça inchada? Ou aquelas que nascem com um buraquinho nas costas? Era pra você ter nascido dessa forma, mas assim, você nasceu perfeita. E hoje, fazer uma cirurgia em você é de alto risco, porque você pode perder a totalidade da sua movimentação. O que eu aconselho você não fazer nada. E o dia que você não pegar uma caneta na sua mão, a gente faz alguma coisa. Porque você é jovem. Tem uma vida toda pela frente. Pode ser que você perca os movimentos, como pode ser que não. E ali eu fui embora. Falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E aí um dia eu cheguei em casa, cheguei do trabalho, eu tava tão cansada aquele dia. E uma dor de cabeça tão forte. E eu sentei na cama, mas aquele dia parecia que o meu olho ia sair pra fora, meu ouvido parecia... Sabe quando você tá no túnel que tampa o seu ouvido e fica aquele zumbido? Eu tava dessa forma. Tudo a ver já com o problema. Tudo com a patologia. E aí eu sentei na cama e pela primeira vez eu fui fazer o quê? Exatamente aquilo que o Senhor pediu pra eu não fazer. Reclamar. Reclamar. Eu fui clamar duas vezes. Porque eu esqueci daquela conversa, mas até isso foi um propósito do Senhor eu esquecer, pra ele mostrar que era ele que tava no controle. Porque na hora que eu fui abrir a boca pra reclamar, meu marido ajoelhou assim nas minhas pernas, colocou as mãos nas minhas pernas e falou, ei, qual foi a única coisa que o Senhor pediu pra você não fazer? Você tem certeza que você vai reclamar? E você não falou nada, Deus já tinha falado com ele. E eu assim, quem falou isso pra você? Eu vou te perguntar mais uma vez. Você tem certeza que você vai fazer exatamente aquilo que o Senhor pediu pra você não fazer? E eu olhei pra ele e falei, como que vai ser agora? Ele, eu não sei como vai ser agora, mas eu sei que o Senhor vai estar conosco em cada fase. E eu vou estar com você. E ali eu falei assim, ok, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais reclamar. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Parece que... Sabe quando você senta naqueles carrinhos de rolemã, aquelas crianças, e desce a ladeira? Que é a maior diversão pra eles. No meu caso, não foi uma diversão. Mas a velocidade foi a mesma. Uau. Só desceu.
E ele era passando mal, era uma semana no hospital, uma semana em casa, uma semana no hospital, uma semana em casa. Já não tinha mais vida. Eu tinha acabado de me formar em contabilidade, tinha iniciado a graduação em direito. Nem, assim, como eu falei, eu queria provar para as pessoas, então eu não dei o tempo de respirar. Eu saí do colégio, fui direto para a faculdade, terminei uma faculdade, emendei outra faculdade, porque eu tinha que estar sempre em movimento para provar o quanto eu era boa. E aí eu fui fazer a cirurgia. A primeira cirurgia, depois de quanto tempo que você descobriu? 1 ano. E sabe como eu fiz essa cirurgia? E recém-casada, né, Isa? Recém-casada. Quanto tempo de casada? Na primeira cirurgia já tinha 1 ano. Mas quando você descobriu a patologia? Meses. Uns 5 meses, mais ou menos. Foram meses. E 1 ano depois, a primeira cirurgia. Só que até chegar nessa cirurgia, nós já estávamos indo muitas idas e vindas para o hospital. E um dia no pronto atendimento, eu conheci um médico, no pronto-socorro, que falou assim: eu conheço alguém, um médico, que é especialista na sua patologia, eu vou te apresentar ele. Só que ele é da Unicamp. E aí esse médico foi fazer, ele falou: vou fazer uma cirurgia de uma criança que tá esperando e eu volto pra falar com você. Você voltou? Não. Eu procurei esse médico, eu só sabia o primeiro nome dele e eu procurei esse médico no hospital inteiro. Procurei ele nas redes sociais e ninguém sabia quem ele era. E eu falava: Deus, você mandou um anjo pra falar comigo? Não, era um anjo, porque não era possível. E aí eu sei que eu procurei, entrei na ouvidoria do plano de saúde, reclamei, falei que eu tinha achado. E aí marcaram uma consulta pra mim com um neurocirurgião, chefe da equipe. Comecei a conversar com esse neurocirurgião, porque eu já tinha levado 16 nãos de neurocirurgiões. Pra te operar? São Paulo, Jundiaí, Caieiras, Campinas. Eu tinha passado em muitos neurocirurgiões. E todos eles falando: você é muito jovem, o dia que você não pegar uma caneta, eu faço a cirurgia. Hoje eu não vou fazer essa cirurgia, é muito arriscada. O processo que você passava era o quê? De dor? Era dor. Formigamento. Perda de movimento. Eu já não tava conseguindo enxergar direito, eu não tava conseguindo ouvir direito. Como que é o nome da patologia, Isa? Síndrome de Arnold-Chiari. Tem um acúmulo de líquido muito grande na cabeça e poderia me dar uma morte súbita a qualquer momento. Porque esse acúmulo poderia expandir e eu poderia ali ter, inclusive, uma morte cerebral. Poderia ter uma hemorragia, enfim. Tá. E eles falavam que não. O pior pra eles não era uma morte. O pior pra eles era me deixar em cima de uma cama. Uma jovem de 23 anos. Por isso que todos falavam não de te operar. Exatamente. E aí começou essa fase de eu não estar ouvindo bem, eu não estar conseguindo enxergar bem, eu já não conseguia me alimentar bem porque eu começava a engasgar. Por conta do acúmulo de líquido, eu sentia o líquido até aqui, no nariz, e eu engasgava muitas vezes. E só foi piorando. E aí, nesse dia que eu conheci esse médico, que ele me falou desse médico, chefe da Unicamp, eu cheguei aí até a Unicamp. Chegando na Unicamp, eles falaram pra mim que a fila de espera era muito grande, por mais que o meu caso era um caso já de urgência, eu ia entrar pra uma fila de espera. E aí ele virou e falou assim: mas eu vou fazer essa cirurgia sem cobrar nada, eu vou conversar com o seu médico e eu vou até o hospital do plano de saúde e faço a cirurgia. Eu falei: sério? Sério. Deus já trabalhando nos detalhes. E ali, dia 9, eu falei dia 8, mas foi dia 9 de maio de 2017. Eu fui pro hospital, fiz uma remoção de uma parte do cerebelo, tomei 24 pontos na cabeça, raspei toda essa parte de trás da minha cabeça. Acordo na UTI. Sentindo os meus braços e as minhas pernas. Mas eu entrei naquela cirurgia ouvindo: você pode sair daqui sem sentir nada do pescoço para baixo. Você tá ciente disso? Os médicos falaram isso? 1% de chance de sair daqui com esses movimentos. Mesmo assim, você vai optar por fazer esse procedimento? Sim. E naquele dia foram 9 horas de cirurgia. Eu saí de lá com todos os meus movimentos. Fiquei 5 dias na UTI, fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, comecei a ter algumas complicações. Muita dor, minha cabeça começou a inchar.
Inchar, parecia uma geleia. Você tocava, era mole. Passados mais ou menos 24 dias no hospital, foi melhorando, o médico me deu alta pra casa. Cheguei em casa, o que acontece? O líquido começou a vazar pelos pontos. Volto pro hospital. Voltando pro hospital, Isa, você tá com uma meningite, nós vamos precisar drenar e vamos precisar fazer uma nova cirurgia e entrar com os antibióticos. Volto eu pra mesa de cirurgia, colocando um dreno, chama Devé. Ele é um dreno que ele vinha grudado aqui nesse finalzinho aqui da orelha, e aí ele ficava pendurado e ficava drenando todo o líquido da minha cabeça que caía. Sabe esses negocinhos, esses reservatórios de soro? Caía dentro desse reservatório. E eu fiquei por 5 dias. Quando eu volto para tirar esse dreno, o médico fala, olha, a gente conseguiu reverter aqui, deu uma melhorada na meningite, só que você ainda tá acumulando muito líquido, a gente vai precisar fazer uma nova cirurgia. Só que eu já tava muito debilitada. E aí, a minha mãe falou assim, filha, vamos louvar? Eu falei, mãe, eu não tô conseguindo nem comer. Tô tomando banho nessa cama com um paninho. E aí, minha mãe falou, vamos louvar, filha? E eu falei, o que a senhora quer, mãe? Louvar. E aí nós louvamos aquele hino da Eixla. Mestre, o vento balançou meu barco. E eu tava mesmo à beira de um naufrágio. Canta mais um pouquinho, canta. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? E era assim que eu me sentia. Quando eu terminei de louvar aquele hino com a minha mãe, entrou uma enfermeira. A senhora pode orar por mim? E minha mãe foi orar por ela. E no outro dia, quando eu acordei e fui tomar café, o doutor falou, não toma café. Você vai voltar pro centro cirúrgico. E nós vamos colocar uma válvula. E ele começou a explicar todo o procedimento. E eu não tinha visto a minha mãe chorar ainda, tá? Em todo esse processo que você passou. Em todo esse processo eu não tinha visto minha mãe chorar. De repente minha mãe começou a se derramar em lágrimas. E eu comecei a ficar assustada. E eu ouvi o médico dizer assim, ó. Isa, vai ficar tudo bem. Você vai pro centro cirúrgico. Você vai fazer esse procedimento. E você vai pra casa. E ele não disse isso, mas eu ouvi isso. Ele disse assim, você está muito debilitada. Nós vamos ter uma última tentativa, nós vamos te levar para o centro cirúrgico e vamos colocar mais uma válvula. Se o seu corpo não aceitar, não tem o que fazer. Mas nesse procedimento você pode vir a óbito, porque você está muito frágil. Por isso me chorou. E eu ouvi que ia ficar tudo bem. E quando ele terminou de falar, que ele saiu do quarto, eu falei, mãe, por que você está chorando? Ele disse que eu vou pra casa, eu só quero ir pra casa, eu só quero deitar na minha cama. Eu tô deitada nesse colchão Era um colchão que ele era em formato de casca de ovo. Sim. Porque era o único colchão que eu conseguia deitar sem sentir dor. Pra não dar áscara também, né? E aí eu falava assim, eu só quero ir pra casa, mãe. Ela, você tem certeza que foi isso que você ouviu? Sim, mãe, tenho certeza. E a minha prima veio me dar banho com aquele iodo. Porque eu já estava bem debilitada. E eu estava sentada na cadeira, jogaram aquele iodo em mim. E eu sorria, porque eu falava que eu ia pra casa. E todo mundo com cara de choro. E eu falava, gente, o que tá acontecendo? Só eu tô feliz? Você tem certeza que foi isso que você ouviu? Sim. No corredor, indo pro centro cirúrgico, o médico virou pra mim e falou assim... O médico não, o enfermeiro. Isa, por que você tá sorrindo? Eu falei, porque eu vou pra casa, eu não vejo a hora de ir pra casa. E tava todo mundo sem entender. Quando eu chego no centro cirúrgico, o doutor falou assim, você tá tão sorridente, o que aconteceu? Eu falei, eu vou pra casa. Quem falou isso? Eu falei, você? Mais cedo você foi lá no quarto, falou pra eu não tomar café e disse que eu ia pra casa. Você tem certeza que foi isso que você ouviu? Tenho. Então, não foi isso, doutor? Não, se foi isso que você ouviu, tá tudo bem. Quando eles foram aplicar anestesia geral, a anestesia não tava querendo pegar, porque eu já vinha de várias anestesias. O processo da intubação começou antes mesmo da anestesia pegar. Até onde eu apaguei,
Quando eu acordei desse procedimento, eu já acordei num quarto. Era branco, no pós, né, cirúrgico. E eu sentia muito frio, eu tremia muito. Eu falava, tô com muito frio. E eu já tava com muitas mantas. E aquele barulho dos equipamentos. Daqui a pouco eu só ouço uma enfermeira falar assim, nós estamos perdendo ela. E aquele barulho apitando mais forte. Até a hora que eu apaguei. Eu tive uma parada cardíaca ali. Nessa cirurgia? Pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico. Tava na recuperação. E quando eu acordo, eu só ouço, seja bem-vinda de volta. Nós quase te perdemos. E eu falei, como assim? Parece que eu só dormi. Ela falou assim, você teve uma parada cardíaca. Quando eu cheguei no quarto, minha mãe falou assim que o médico foi embora. E ela correu no corredor do hospital atrás dele. E ele não teve coragem de falar com ela porque ele achou que ele iria embora pra voltar pra assinar um óbito. Ele tinha certeza que ele só voltaria pra assinar um óbito. E aquele dia foi 17 de agosto de 2017. Dia 20 de setembro, eu volto a trabalhar de salto alto como se nada tivesse acontecido. Chegando no escritório, meu diretor para e fala assim, Isa, antes de você ir pra sua sala, você passa aqui na minha? Eu falei, pronto, vou ser mandada embora. Como assim, vou ser mandada embora, né? Fui. Tenho uma proposta pra te fazer. Como assim uma proposta? Isa, tem uma proposta pra você. Assume o comercial, você já tem a gerência, eu queria que você assumisse o comercial. Eu falei, não é pra mim. Tipo, menos de 2 meses depois de tudo isso. Eu falei, tô me recuperando. Vai pro comercial. Quem passou pelo que você passou, Isa? Aguenta qualquer coisa da empresa. Exatamente. Isa, e todo esse processo que você vem discorrendo aqui pra gente, né? Você começou lá na sua infância, achei bem interessante o que você falou. Aos 9 anos. Exatamente. Então, aos 9 anos, você passou por esse dissabor que você se preparou e o teu pai falou, não é pra você, você não vai se apresentar. Depois você começou a discorrer todos os detalhes da sua vida até chegar nesse momento da cirurgia. Depois você engravida, né? Tem tudo isso. Você volta a trabalhar de salto alto, aí você tem a sua bebê. Mas assim, faz o link de tudo isso com esses 9 anos, pra gente entender com a sua infância. Que aí depois você foi ressignificar isso, entender, você foi fazer inteligência emocional e entendeu que você tinha o seu emocional ali que precisava ressignificar algumas coisas. Aqui eu achei que eu não era capaz de ir para um grupo de network, porque eu tinha que provar o meu valor. Cheguei lá, fiquei em primeiro lugar. Porque eu me dediquei para aquilo. Então eu fiquei em primeiro lugar. Só que 1 ano depois que eu estava nesse grupo, eu simplesmente acordei sem sentir nada de novo. Do pescoço pra baixo. No ano seguinte? No ano seguinte, dia 25 de junho. Uau. Chego no hospital, o médico fala pra mim, Isa, perdeu as raízes da medula, não tem mais o que fazer por você. E aí eu falo, e agora? Deus, você disse que eu não ia morrer nesse processo. Mas agora eu vou ficar em cima de uma cama? Como vai ser isso? Volto eu pro centro cirúrgico, faço outra cirurgia. Viro pro médico e falo, não sei como que eu vou sair daqui, não vai ser em cima, não vai ser numa cadeira de rodas, nem que seja apoiada em algo. Olha a importância da gente saber pedir. Eu pedi apoiada em algo. Sim. 3 meses depois, mesmo sem as raízes da medula, começo a sentir um formigamento nos dedos do pé. Quando eu peço pro doutor me examinar, ele fala pra mim, impossível, é coisa da sua cabeça. Eu falei, só me examina, doutor. Quando ele vem com aquele martelinho e começa a martelar, o que acontece? Tenho reflexos. Ali, fui melhorando. Meu marido saiu do emprego, foi cuidar de mim no hospital, depois cuidando de mim em casa. Um dia, dormindo, eu precisava de ajuda até pra me movimentar na cama, tá? Você perdeu totalmente Eu perdi e saí do hospital com 2 muletas. Até, pra não atropelar. Depois de 3 meses, eu saí do hospital com 2 muletas. Só que pra chegar nessa distância que nós estamos, era muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. E eu acordei uma madrugada com vontade de ir no banheiro, porque eu já sentia, eu já voltei a sentir ali, mas era difícil de caminhar. E eu consegui sentar na cama sozinha, me apoiar na muleta
e ir pro banheiro sozinha. Quando eu acordo, eu falo, meu Deus, consegui. Fui contar pro meu marido, volto pro hospital. Falo, doutor, eu consegui. Isa, é impossível, vamos agradecer o dia de hoje, mas a qualquer momento você pode perder tudo de novo. E foi gradativamente essa perda. E eu comecei a escrever algumas coisas. E foi aí que eu comecei a estudar psicanálise, finalizei, fui estudar neurociência, inteligência emocional. Mas contadora, reorganização societária, como que eu vou utilizar isso? Não sabia. Mal eu sabia os planos que o senhor tinha, né? E aí um dia o médico fala assim, Isa, já descobrimos, você perdeu os movimentos porque tem um catéter aqui que tá perfurando a sua medula, vamos tirar esse catéter e vai ficar tudo bem. Não é só porque você perdeu as raízes da medula, é por conta desse catéter. Ok, volto pro centro cirúrgico. Quantas cirurgias ao todo? 12. Chegando lá, ao invés dele tirar o catéter, meu corpo já tinha absorvido, perfurou mais ainda. O que eu já tinha ganhado de movimentação, perdi de novo. Naquele dia, ele starta meu livro. Eu comecei a chorar. E eu falava assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu não tô reclamando. Eu disse pra ti que eu não reclamaria, eu não estou, mas eu queria entender o que o Senhor quer de mim. O porquê esse processo. Aliás, Deus, não quero saber não. Eu só quero te pedir uma coisa. Essa dor, essa mágoa, esse sentimento ruim que tá aqui dentro, tira ele. Se o Senhor tirar todo esse sentimento ruim que tá aqui dentro de mim, essa tristeza, esse vazio, de que nunca nada tá bom, eu não consigo conquistar nada, eu sempre tenho que provar esse valor pro outro, eu não quero mais provar nada pra ninguém. Se o Senhor tirar tudo isso de mim, se eu tiver que ficar em cima dessa cama, tá tudo bem pra mim. Eu aceito isso. E eu peguei no sono. Que oração corajosa, né? Quando Uma oração eu acordei, corajosa. O doutor passou a visita e eu falei, deixa eu ir pra casa. Você tá maluca? Sua cirurgia acabou meia-noite. Eu falei, doutor, eu só quero ir pra casa. Não tem o que fazer, deixa eu ir pra casa. Ele olhou pro meu marido e falou, o que você acha? Ele falou assim, doutor, deixa ela ir. Sabe quando eu cheguei em casa? Quem me recebeu? Meu pai. Há muitos anos, eu não sabia o que era olhar com amor. Eu só convivia. E naquele dia, quando ele abriu aquele portão pra mim, eu olhei com aquele primeiro amor. Sabe a oração que eu fiz no hospital? O Senhor tirou com a mão. Uau! Ele me atendeu. Porque foi de verdade aquela oração. Foi na minha maior dor. Eu poderia perder tudo, mas naquele dia eu ganhei tudo. Uau! Eu me reconectei comigo. Porque aquela mágoa, aquela tristeza, aquela dor não era minha, mas eu carregava ela. Seu pai nem entendia isso. Mas aquele não, você não vai subir pro palco para se apresentar, travou você. Exatamente. E aí, aquele dia eu abracei ele. E hoje, ele é uma das pessoas que me acompanha em tudo, me ajuda em tudo. E sabe o que eu entendi? Um dia eu sentei com ele e eu falo isso. Quando eu vou dar as mentorias, eu pergunto quando alguém tem... E normalmente, as pessoas que me procuram são pessoas que têm problemas com os pais. É inacreditável, assim. E eu sempre falo, você já perguntou pro teu pai como foi a infância dele? Como foi a criação dele? Aprenda a ouvir. E um dia eu sentei com meu pai e ele começou a me contar como tinha sido a infância dele. Aquilo que ele fez comigo foi reflexo daquilo que ele recebeu. E aquele dia, naquele palco, sabe o que ele sentiu? Eu estava com muito medo. Ele sentiu que eu não estava preparada. E que eu poderia falhar, as pessoas poderiam me vaiar. E como que eu ia ficar e ele não ia poder me proteger. Olha na cabeça dele. Excesso de proteção fez com que ele me levasse embora. Porque ele não sabia como seria. Então, ele preferiu me preservar. Mas aquela preservação fez com que eu criasse um bloqueio com ele e carregasse isso por anos achando que ele não me amava. E eu comecei a mudar a minha forma com ele, porque ele era o meu super-herói. E, de repente, eu comecei a tratar ele como um inimigo. Então, ele respondeu ao meu tratamento. E isso foi virando uma cascata. Não foi só ele que agiu. Eu reagi para ele agir também.
Só que eu não percebi, ele não percebeu. Meu Deus, foram quantos anos, Isa? Deu 15... Dos seus 9 anos. 17 anos, mais ou menos. Uns 17. Pra eu conseguir, deu quase 16, 17 anos. Olha só, né? Eu converso com muitas mulheres aqui nessa bancada e eu fico com uma escuta ativa, né? E eu faço um filme na minha mente. Eu já te vi com 9 anos, todos os processos, as cirurgias. E aí, que impressionante isso. 17 anos que te travaram em todas as áreas, inclusive na tua saúde, no teu corpo, no teu físico, no teu emocional, no teu espiritual, Sim. por causa de um não lá na infância. E a gente fala um monte de não para os filhos da gente, Isa. Eu tenho 3. Exato. Mulher de Deus, eu já falei tanto não para os meus filhos. Eu sou formada em pedagogia e em direito, né? Quando eu fiz pedagogia, tem uma das coisas que eu fiz pós também na área de administração escolar, e eu não esqueço de um professor de psicologia que ele falava que tem um estudo que uma criança, do dia que nasce até completar 1 aninho, ela ouve, em média, 9.000 nãos. Exato. Não põe a mão aí. Não, aí não pode. Não, desse jeito não. Não, tapa. Eu tô com meu netinho que fez 1 ano, e ele, quando ele tá muito feliz, ele vem e dá tapa, assim. Ele fica feliz, ele dá tapa, ele arranca o cabelo da gente. A gente fala, não, assim não. A gente fala muito não. Como é importante a gente saber dosar o sim e o não, né? Não é porque a gente só vai falar sim para criança, mas é assim, tratar o emocional desse filho, porque ele só te falou não. Se ele tiver... Ô, Isa, fala sinceramente, se o teu pai tivesse falado assim, filha, talvez você não esteja preparada para tocar hoje. Vamos voltar semana que vem? Vamos esperar 15 dias? Não é um jeito diferente de falar não? Exatamente. Porque ele estava me explicando o porquê ele estava me negando. Exatamente. De ter aquela oportunidade. Sim, porque só o não fala assim, tipo, não, você não merece. Não, agora não. Não é pra você. Não é pra você. Ele falou isso, né? Não é pra você. Então ele rotulou algo pra mim. Como você não é capaz. Mas, Isa, assim, para deixar claro para o nosso público, né? Não é sobre o que ele falou, é sobre como estava a sua alma ali no momento. Como eu entendi. Como você entendeu, internalizou e carregou isso por 17 Exato. anos, Isa. E não é só isso. É como eu reagi com ele. Os anos seguintes. E eu mostrei pra ele. Eu comecei a me afastar dele e ele começou a reagir. Porque ele não sabia o que fazer, porque ele estava me perdendo. E nós sempre fomos muito próximos. E assim, né? Essa busca por aprovação. Eu preciso, o meu pai precisa me afirmar. Sim. Que e aí, doideira, né? É tão maluco, né? Que esse ano eu falei pra Deus que eu tinha muitos sonhos engavetados. O sonho de ser mãe, ele realizou, mesmo sendo impossível com um dreno na cabeça. Minha filha foi um milagre, nasceu, passei muitas provações, escrevendo esse livro. Eu já tinha o livro pronto. Uhum. E eu falava assim, e agora? Eu não tenho coragem. E aí Deus falou, não, agora é a hora. E eu falei assim, Deus, então eu quero lançar exatamente onde tudo começou. Porque vai ser importante fechar esse ciclo. E no dia 9 de junho eu lancei o livro no Centro Cultural de Caieiras. Porque em março... Uau! Onde você ia se apresentar? Exato, no mesmo palco. Isa! Em março a prefeitura me fez um convite de ministrar uma palestra para o Dia Internacional da Mulher. Eu aceitei, dali veio a oportunidade de fazer uma palestra, fazer um evento em algum lugar da cidade. Eu escolhi o Centro Cultural exatamente no lançamento do meu livro. Que coisa mais linda, Isa! E aí eu lembrei muito de quando foi para minha filha nascer. Porque quando ela veio para mim, todo mundo falava assim, não vai chegar aos 9 meses. E eu andava na rua e falava assim, Deus, vai ser 9 meses. E eu decretava, vai ser de 9 meses. E ela nasceu de 9 meses e 1 dia. Porque você gestou ela com o dreno na cabeça. Ela nasceu. Quando eu engravidei da minha filha, tudo tava dizendo contra. E eu falei pra Deus, eu não quero, porque eu não sei se eu vou conseguir. E mesmo assim o Senhor me deu.
E aí eu lembrei disso e eu falei assim, Senhor, eu vou decretar, assim como eu decretei lá da minha filha, eu vou decretar, vai ser lá o lançamento. Uhum. Nossa, Isa, que coisa mais linda ouvir isso de você. Você lançou o seu livro, o seu propósito, ele se inicia no local da sua dor. Exatamente. E sabe, com tudo isso eu andava de muletas, como eu te falei, né? Ah. Sabe como que eu deixei as muletas? Um dia trabalhando, minha filha já tinha nascido, tava em cima da cama com apenas 3 meses. O meu interfone tocou. E eu desci pra atender. E quando eu atendi, não era minha casa. Era outra casa. E eu falei, moça, você ligou na casa errada. E aí eu olho e falo, cadê as muletas? Mas de alguma forma ele ligou na casa certa, porque eu tava tão entretida com as coisas do trabalho, e eu nem lembrei da muleta pra descer. E eu desci. E eu subi aquelas escadas de novo. E eu desci. E eu subi por mais ou menos umas 4 vezes. Ele tocou na casa certa. Ele tocou na casa certa. E eu repeti todos os meus exames, tá? Eu tenho um tumor ainda na minha medula de 7 centímetros. Eu não tenho as raízes da medula. Eu não tenho uma parte do cerebelo. Eu tenho uma válvula na minha cabeça. Mas eu tenho uma fé. E uma gratidão de pôr os meus pés todos os dias no chão. Então, quando eu acordo, eu falo assim, Deus, é você e eu. Muito obrigada. Por mais um dia o Senhor permitir que os meus pés toquem ao chão. Por mais um dia o Senhor permitir que eu vá em lugares contar o que o Senhor fez. Que eu chegue caminhando. E o dia que eu não puder chegar caminhando, o Senhor vai me levar. Porque o seu propósito é que as pessoas vejam que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e Ele vai ser eternamente. Uau. E nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém. Não importa a situação. E é muito lindo porque você contou tudo isso, você perdeu, ela me contou nos bastidores que perdeu o movimento por 2 anos, Isa. 2 anos. 2 anos sem andar, totalmente sem movimento, mais um tanto de tempo de muleta, ela chegou aqui linda, de salto alto e dirigindo. Sem a visão periférica, eu não tenho mais a visão periférica porque por conta do acúmulo do líquido, hoje os meus exames eu não tenho mais nada de visão periférica, eu só tenho a visão central. Bom, ela chegou dirigindo de Caieiras até aqui. Exatamente. De salto alto, linda, maravilhosa e nos contando tudo isso. Que Deus maravilhoso. Exatamente. Todo esse processo que você passou tinha um para quê, né? Não um porquê, um para quê. Porque também eu acho muito válido falar para quem está nos assistindo que no processo da dor, no processo dos questionamentos, das cirurgias que foram várias, recém-casada, com a filhinha pequenininha, ela falou, eu preciso contar essa história. E começou a escrever ali, quietinha na sua casa, né, Isa? Na verdade, eu não conto toda a minha história no livro. Eu conto partes que que me impactaram. E eu trago insights do que eu fiz. Então, eu tenho 3 pilares, que é o poder da escrita, o poder da oração e o poder do silêncio. Muitas vezes a gente não tem força para orar, então escreve. Leia. O que você escreveu já é uma oração. Mas se silencie para ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Porque muitas vezes nós estamos tão barulhentas que nós não conseguimos ouvir a resposta. A resposta tá ali, mas nós não silenciamos para ouvir. Então esses são os 3 pilares desse livro. Que lindo, Isa. Escrever. Na verdade, a escrita, depois a fala. A fala e o silêncio. E o silêncio. Perfeito. Eu amo solitude. Não é a solidão, é a solitude, que é a solidão você estar só com completude. Exatamente. A solitude é estar só com completude. Você só é completo com o Criador. Exatamente. Eu amo ficar sozinha, quietinha. Aí quando vem aquele monte de barulho, eu vou deixando, acolho e deixo ir, acolho e deixo ir. É muito importante isso. É o que tem acalmado os meus dias de caos. E maravilhoso. E de tudo isso, de todas essas dores, nasce o peso do invisível. Peso do invisível. Uau!
Como libertar-se das cargas emocionais, que é o start de como ela... Nós começamos o programa, né? Eu tenho certeza que sua fé já tá pegando fogo. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho algo para te falar assim. Eu vou coar um café para você. Eu sempre falo aqui no Café com Fé que amiga coa café para amiga. Sim. Eu sei que você gosta de café, eu também amo um café, vou coar um cafezinho para você e também já vou te presentear, porque você já me presenteou com o seu livro, então eu vou te presentear com o Café com Fé para você tomar com o seu maridão em casa. Cafezão cheiroso. Vai ser muito bom, porque eu amo café. Eu também amo. Amo café. Por isso que é o Café com Fé. Isa, e é assim, ó, o porquê do café e o porquê o Café com Fé. No meio de tudo isso que a gente tá conversando, né, eu tava também, né, eu sempre falo nos meus episódios que no meio dos nossos caos, a gente tem que parar e trazer à memória tudo que nos traz esperança. Exatamente. Então, no meio do seu caos, quando você se propõe a escrever esse livro, que vai ser você pensou assim, em deixar o seu legado escrito dos seus dias de dores, mas também dos seus dias de vitória, porque é tudo equilibrado, né? A gente tem caos, mas a gente também tem coisas maravilhosas para lembrar. Eu vou te fazer uma pergunta, enquanto você responde, eu vou ferver a aguinha aqui, aquecer água para pôr o café, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, não quer calar? Se você quiser falando pro público, essa menina de 9 anos, o que você, hoje você tá com? 34. 34. O que você falaria no auge dos seus 34, ressignificada, com a sua inteligência emocional trabalhada, já acertou as contas, né, com o seu pai, isso já virou a página, de salto alto, totalmente linda e contando esse legado, esse testemunho incrível. O que você faria com essa Isa de 9 anos lá no Centro Cultural de Caieiras? Primeiro, eu diria para ela muito obrigada. Muito obrigada por ter sido tão forte. Mesmo quando tudo dizia que você não ia conseguir. Então eu sou grata. Porque se eu estou aqui hoje, foi porque você segurou as pontas lá. E a mulher que está aqui falando hoje teve uma criança linda, inteligente, com muitos sonhos. E que continua ardendo aqui dentro para mostrar para mim que era possível viver todos aqueles sonhos daquela menina. Então, muito obrigada. Muito obrigada por ter cultivado todos esses sonhos. E para você que está em casa, lembre da sua criança. Sabe aquela criança que tinha planos, sonhos, desejos, mas encontrou muitos obstáculos, nãos, dificuldades, você não vai conseguir? Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e se conectar com aquela menina, com aquela criança e falar para ela: vem, mostra para mim aqueles sonhos de novo. Porque hoje eu sou uma mulher e aqueles sonhos, eles vão se tornar realidades. Eles podem demorar, mas eles vão acontecer. Amém. Esse é o meu convite para você. Se reconecte. Peça forças ao Senhor, porque Ele vai te dar o caminho. Mas se reconecte com a sua criança. Faça as pazes com ela. Amém. Para que você possa seguir em frente. É sobre isso. Você já deu o spoiler da próxima pergunta, porque eu ia te falar exatamente isso. O que você falaria para essa pessoa que está nos ouvindo, né? E é isso, é a reconexão. Com um cafezinho, enquanto eu com um cafezinho bem cheiroso, bem gostosinho. O ano passado, eu comecei a perguntar para Deus se eu tinha que contar tudo isso para as pessoas que Ele fez na minha vida, porque a qualquer momento eu poderia perder os movimentos novamente. Porque, como eu disse, eu não tenho as raízes da medula, eu tenho o tumor medular. E sabe o que eu entendi? Nós perdemos muito tempo preocupados com o dia de amanhã, que nem chegou e nós não sabemos nem se ele vai chegar. Para de gastar a sua energia com o dia de amanhã que ainda não chegou.
Hoje, vindo pra cá, eu fiquei olhando o céu, admirando o céu, e ele tava espetacular. A gente esquece de admirar o dia de hoje, porque nós perdemos tempo demais pensando no amanhã. E isso é uma marca dessa geração. Exatamente. Né? É tudo muito acelerado, tudo corrido. Você aperta um botão, liga o carro, aperta outro botão, abre o portão, aí você aperta um botão, liga air fryer, é tudo a geração, o miojo, né? 3 minutos tá tudo pronto. Exatamente. E com Deus não tá no nosso caos. Ele tá pleno, ele só tá esperando a gente se achegar a ele. Exatamente. Foi muito importante você falar isso, de aproveitar o dia de agora, de hoje no meio do caos, observar, porque essa é a proposta do programa também, né? Observar, eu tô vendo na cidade de São Paulo, tava o mês passado os IPs, IP branco, IP amarelo, agora é uma outra que eu adoro também, uma roxa. Tá cheio na cidade de São Paulo. Às vezes eu até saio da pista, assim, que eu quero olhar, eu quero ficar olhando. E é sobre isso, é você contemplar. Quando a gente contempla, a gente esquece do problema que a gente tá vivendo. E é isso, é dar essas pausas. Vamos brindar esse café delicioso. Amei te ouvir. Ai, gente, maravilhoso. Eu falo que Deus nos apresenta pessoas. E mais do que isso. Que delícia. E hoje eu entendo que todos os dias, quando eu vou me apresentar para alguém, contando aquilo que o Senhor fez, ali eu reconheço que eu não sou nada, Ele é tudo, e tudo vem dele. E eu estou à disposição. É isso. Quando a gente diz, eis-me aqui, é mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas você confiar que Ele vai fazer o melhor. A gente precisa dessa confiança, né, Isa? A gente esquece no meio da dor, né, de que Ele continua sendo Deus. Exatamente. Isa, o protagonismo desse período foi totalmente seu. Você protagonizou aqui no Café com Fé. Eu tô muito feliz com a qualidade, assim, da sua fala. Você é articulada, você fala bem, você expressou tudo que estava na tua alma. Me conectei com a tua história, fiz um filme na minha mente. Muito bom te ouvir, Isa. Que delícia saber que você ressignificou tudo isso. Gostou do café? Uma delícia, maravilhoso. Que lugar aconchegante, maravilhoso. Me deixou super à vontade. Que bom. Porque hoje eu me senti leve. Que bom, que delícia. E todas as vezes que eu compartilho aquilo que o Senhor fez, o Senhor fala comigo novamente. E novamente. Porque você revive tudo e você fala, meu Deus, saí da dor, tô em outro patamar. E se eu passei por tudo isso, qualquer coisa o Senhor é capaz de fazer. Sim. Desde que esteja no plano perfeito. Essa é a proposta desse canal, Isa. Essa é a proposta para quem tá nos assistindo, saber que assim, cara, Deus, ele é o mesmo Deus que abriu o mar, que tirou José do cativeiro, da cadeia injusta, né? É um Deus que é o mesmo em 2025. É um Deus que te fez engravidar com um catéter no cérebro. Cara, Exatamente. isso é surreal para a medicina. Tudo isso que você passou, engravidou, está andando, faz questão, não é nem tênis, é salto. Salto alto. Tudo isso que é para mostrar o poder de Deus que continua, né? Às vezes a gente caminha com Deus e a gente esquece desse poder. Eu aqui no canal, no programa, eu ouço testemunhos assim diversos, né? Então, assim, cura do câncer, mulheres que ressignificaram suas dores, mulher que teve histórico de abuso na infância e que hoje vêm e contam assim com uma leveza. E eu me emociono quando Deus entra na história. Exato. Quando o Senhor entra na história, 1 mais 1 já não é mais 2. Exatamente. Não é, Isa? Uma delícia, mas o tempo urge. Eu ficaria te ouvindo muito tempo, muito. Você vai autografar o livro que você me presenteou. Mas antes da gente finalizar, tem a frase aqui que você falou para mim que te define. Então eu quero ler para você que está em casa, né? O livro da Isa, que ela vai colocar aqui
todo o link do livro. Eu também vou colocar o link do meu café também, se você também quiser provar, tá lá no link da minha bio, na minha loja virtual. Vou deixar o link da Isa aqui do Instagram, o link também do livro, para que você também leia essa história, para renovar a tua fé, para subir um outro patamar a sua fé. E pra gente finalizar, a frase que você escolheu, ela diz assim: eu não sou mais quem fui, mas também não preciso ser quem esperam que eu seja. Ai, que libertador! Exatamente. Antes de você explicar em 1 minuto, para mim foi libertador. Eu não sou mais quem fui, mas também não preciso ser mais quem esperam que eu seja. Para mim, libertador. Fale em 1 minuto que essa frase, mais explicativa do que isso, não tem, né? Não tem. Hoje, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Amém. Filha amada, perfeita, escolhida. Aleluia. Essa sou eu hoje. Aleluia. Sabe quando que eu tive esse start? Vou compartilhar um pouquinho, que a gente ainda tem 1 minutinho. No dia do meu aniversário de 50 anos. Uau. Eu aluguei vestido, eu montei essa festa durante 1 ano, eu me preparei para. Eu nunca tive festa. Eu não fiz festa de 15. 15 eu tava grávida, Isa. Eu tenho um filho de 37, então com 15 eu tava grávida. Eu não tive festas. Tá. Eu tinha um bolinho, mas eu falei pra mim mesma: eu vou comemorar a minha vida no meu aniversário de 50 anos. Foi um marco. E no dia, o meu vestido aberto atrás nas costas, rabo de sereia, vestido dourado, todo iluminado, contratei DJ. Eu fiz uma festa linda pra mim. E convidei as pessoas que eu mais amava. Mas eu fiz pra mim, do jeito que eu queria. O bolo foi o meu sabor, o meu bolo preferido. Foi tudo do jeito que eu quis. E no dia fez um frio. E eu faço 25 de novembro, que é calor. Um frio, uma garoa fininha. Eu subi pro meu quarto e falei: Deus, eu falei que ia ser um dia muito feliz, que ia ser um marco na minha vida. Eu vou descer e eu vou dançar até a madrugada. Porque se eu cheguei até aqui, foi porque o Senhor cuidou de mim. Exatamente. Eu gerei, eu parei 3 filhos, eu construí uma família, constituí família, eu construí casa, eu comprei, eu vendi, eu me formei. Eu quero comemorar minha vida, eu vou descer e vou dançar. Isa, eu não sentia frio. Eu dancei a festa inteira. Então essa frase falou tanto ao meu coração. Cara, como essa frase falou ao meu coração. Eu não sou mais quem eu fui. Mas também não preciso ser quem esperam, o que esperam que eu seja. Exatamente. Mulher de Deus, essa frase conectou com a minha alma. Porque parabéns pelo livro. É sobre isso. É sobre isso. E ali eu pude sentir. Eu sou uma filha amada, cheguei até aqui, Deus me ama, Deus me abençoa. Se eu cheguei até aqui, pode vir próximos anos. Exatamente. Né? A gente se esquece do Deus que a gente serve. Exato. Que delícia ouvir a tua história, que relato maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Amei, amei, amei. É daqui até depois do fim, Isa. Com certeza. O Senhor nos apresentou, e se Ele apresentou, Aleluia. Ele tem um propósito. Aleluia. E agora, a gente tá aqui, ó, ligadinhas. Linda. Não é à toa que nós sentamos pertinho hoje. Foi o episódio mais encostadinho. Tá que Deus te abençoe, amei ouvir tua história. Obrigada. Que honra recebê-la aqui. Eu quero, antes de terminar, honrar o teu marido Wagner. Wagner, tinha que ser você. Eu gosto sempre de honrar as pessoas no programa. Depois de ouvir tudo isso, tinha que ser você. O homem da vida da Isa, para cuidar dela, ter paciência todo esse período. Deus te abençoe, meu irmão. Nem te conheço, mas Deus te conhece. Amém. E para você que ficou conosco até aqui, muito obrigada. Eu tenho certeza que a sua fé sai desse programa assim, pegando fogo. Porque o Deus que fez com a Isa também pode fazer por mim e por você. Deus não tem filhas preferidas, Deus não faz acepção de pessoas, isso está na Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama a Isa e nos ama menos. Ele pode fazer esse milagre na tua vida também. Minha irmã, levanta do teu caos. E se lembre que o mesmo Deus de ontem é o de hoje, ele já caminhou no teu futuro. Comece a escrever suas dores, minha irmã. Comece a escrever suas dores. Se a tua história você já ressignificou e ela pode ser um testemunho, escreve nesse episódio, escreve aqui nos comentários.
De repente você é a minha próxima convidada para sentar aqui nessa bancada e contar a sua história de ressignificação. E se você ainda não ressignificou, está aí nas dores, vai escrevendo. Vai escrevendo. A sua história tem que ser lida, ouvida, contada, para que as pessoas saibam que Deus continua sendo Deus. Muito obrigado por estar conosco até agora nesse canal. Eu tenho certeza que a sua fé sai muito quente daqui, num outro patamar elevada. E se isso aconteceu com você, você já sabe o que você tem que fazer. Me honra esse canal para que ele continue. Inscreva-se, assina o sininho, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha nos seus grupos, para que mais pessoas possam entender esse Deus que continua o mesmo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima. Obrigada.